Olá, irmãos da Terceira Igreja Presidente de Barretos e demais irmãos que nos assistem. Aqui é o pastor Diego, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós daremos sequência ao nosso estudo de Jó. Nós retomaremos ainda a segunda tentação de Jó. Na aula passada nós falamos sobre a perda, sobre quando a vida nos traz perdas, não é? Nós falamos sobre as perdas de Jó e nós vimos que Deus empreendeu aquelas ações para mostrar a sua glória. E hoje nós vamos falar sobre a segunda tentação de Jó, no capítulo 2, que é a perda da saúde. Então, vamos continuar falando sobre os desafios quando se perde a saúde. E antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de chamar uma ilustração para a gente, que vem do livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Kafka é um autor brilhante, não é? E esse livro é um dos livros mais emblemáticos de Kafka. Ele conta, na verdade, a história de um rapaz que era uma espécie de vendedor e ele era o arrimo da família. A família era composta dos pais dele, né, que já eram idosos, o pai sempre meio que prestes a morrer, a irmã, e era uma família que vivia muito bem, já que ele ganhava um bom dinheiro. Mas, um certo dia, muito cansado, deita para dormir, e quando ele acorda, ele se transformou em um inseto. As características desse inseto na obra nos dão a impressão de uma barata, mas em nenhum momento se diz que era de fato uma barata, né? Mas imagine, né? A pessoa dorme e acorda uma barata, certo? Eu sei que parece absurdo pensar nessa história, mas essa história ela ilustra muitas pessoas que foram dormir bem, que estavam bem, mas passaram por um momento de debilidade na saúde e tiveram limitadas as suas atuações, né? Inúmeras pessoas passam por isso, não é? O fato é que no começo os pais se penalizam, eles ficam muito chateados, a irmã o trata com muito carinho, mas logo, irmãos, as pessoas que o pai que estava sempre pronto a morrer arruma um trabalho, a empregada é demitida, as pessoas voltam à vida e ele começa a ficar isolado no quarto, não é? E é lhe dado os restos, especialmente um momento depois que as pessoas haviam comido, né? As pessoas vão vivendo à margem dele, apesar dele. E se você quiser saber mais do livro, é um livro muito interessante para você ler. Você acha em PDF, é do domínio público esse livro, tá? Então essa história, ela é o prefácio, né? Desculpe, ela é a metáfora de muitas histórias, né, de pessoas que perderam a saúde e que sofrem com, primeiramente, não poder fazer tudo o que fazia. Segundo, conviver com as pessoas e as pessoas conviverem com elas, restabelecer relações, né? Como isso é difícil. E nós vamos ver isso na vida de Jó. Então vamos lá para Jó 2, de 1 a 6. Pele por pele. Assim diz a palavra do Senhor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Lembre-se, nós já falamos isso duas vezes, que essa expressão filhos de Deus aqui, ela aqui é equivalente a anjos, tá bom? Continuando. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela, assim como ele fez a primeira vez. Aqui nós podemos ter uma referência na carta de Pedro, né? Que o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor, pronto a nos devorar, certo? Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes, né, tu me incitastes contra ele.
para consumir sem causa. Então aqui Deus mostra para Satanás o seguinte: tá vendo, Satanás? Você achava que se eu tirasse as bênçãos de Jó, ele fatalmente blasfemaria. E você viu que isso não acontece. Não é? Então Deus está mostrando a Satanás a sua primeira derrota. A segunda tentação. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é luz para os nossos passos. Dá-nos, Senhor, a iluminação do Espírito Santo, para que essa palavra seja aplicada em nossos corações de forma eficaz. E assim possamos crer, obedecer e praticar toda a sã doutrina. Dá-nos, Senhor, enfrentar os momentos adversos, sabendo que tudo redunda para a tua maior glória. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então vamos lá, vamos começar, né? Satanás age como um tolo, que não se desencoraja facilmente. Então ele vai uma segunda vez na presença de Deus, a fim de colocar as coisas ali, não é, da maneira que ele pensa. Ele tem quase que um pensamento fixo, né? E isso acaba regendo a maneira como ele enxerga as coisas. Apesar da impetuosidade das provações, e elas foram impetuosas, você se lembra, né? Qual foi a armadilha que Satanás preparou para Jó, né? Que todas aquelas ações que foram empreendidas por Deus fossem notificadas no mesmo instante. Então, no mesmo instante, Jó descobriu que ele havia perdido as ovelhas, os bois, os camelos e os filhos. Veja que segue uma ordem gradativa, não é? De forma crescente, das coisas menos valiosas para as coisas mais valiosas. Então são, de fato, provações impetuosas. E qual foi a resposta de Jó? Né? Pela graça, na perspectiva da perseverança dos santos. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Certo? Então nós vimos aula passada que a resposta de Jó, ela é dada na perspectiva, ela é motivada pela graça. Não é? Não é Jó que é mais forte do que nós. Então aquela pergunta, nós suportaríamos a dor de Jó e teríamos a intrepidez de Jó a responder dessa maneira? Nós por nós mesmos de forma alguma. Não é? O homem não está preparado para toda essa carga de dor. Nós precisamos da graça de Deus. É ela que vai nos habilitar a não só dar a razão da esperança que é em nós, 1 Pedro 3,15, assim como perseverarmos. A perseverança dos eleitos também é mostra da graça de Deus. Satanás volta ao trono propondo aumentar a intensidade. Não é? Você vê aqui, para Satanás a integridade de Jó vem da certeza de que sua vida será preservada. Ou seja, a ideia de Satanás é que Jó só perseverou porque ele, de fato, na sua saúde, ele não foi atingido. Ele perseverou porque o que foi atingido foram os seus bens, né, ovelhas, bois, camelos e os seus filhos. Mas ele próprio não foi atingido. Na cabeça de Satanás, quando a pessoa é atingida na sua saúde, ou seja, na sua pele, ela de fato blasfemará. Então, vamos comparar aqui, né? Qual era a expectativa de Jó em Jó 1, versículo 11? Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema na tua face. O que aconteceu de fato? Né? A confissão de Jó. Deus deu, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ok? Então, novamente, nós temos a mesma perspectiva de Satanás. Satanás não mudou a perspectiva. Toca pele por pele, não é? Tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verá se não blasfema
contra ti na tua face, certo? Então, novamente, nós vamos ver como Jó perseverou. Qual é o significado desse termo pele por pele? Veja aqui Jó 2,4. Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Então veja, a expressão pele por pele, ela está implicando a vida, a saúde de Jó. Na leitura de Satanás, Jó acredita que entregando tudo, filhos e bens, o Senhor lhe preservará a vida. Acredita que a fidelidade de Jó estava ligada ao medo de perder a vida. Esse novo teste visa testar a integridade de Jó, né? Integridade é a palavra de ordem nesse livro, ok? Então veja, para Satanás, todo homem tem um valor, tem um preço. Ele precisa ser igual aquela piada, né? Do que o empresário sentou-se ao lado de uma mulher muito bonita e fez uma proposta indecorosa para ela, né? E prometeu ali uma quantia mínima. Falou assim: olha, você sairia comigo por 10 reais? E ela falou assim: Deus me livre, só por isso, né? Falou assim: então que você vai sair, que você é o que você é, nós já sabemos quem você é. Agora só precisamos acertar o preço. Para Jó, para Satanás, todo mundo tem um preço. Ou ele está nos bens, ou ele está na saúde. Jó já perdeu tudo que tinha quanto aos bens. Então agora Satanás passa a atacar a saúde de Jó, certo? E ele acredita igualmente que irá fazer Jó blasfemar. Quais são as atitudes de Jó? Nós vimos isso na aula passada. Levantar, rasgar as vestes, né? Que é um símbolo de que a dor lhe atingiu o coração, raspar a cabeça, não é? Isso é um ato cultural também, e lançar-se na cinza e adorar o Senhor, certo? Atitudes inconscientes, mas lógicas e dependentes umas das outras. Então veja, Jó, a grande questão aqui, irmãos, é o fato de que Jó tem atitudes inconscientes, ou seja, ele inconscientemente ele faz todas essas coisas, mas elas são coerentes com a maneira que ele pensa. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando você começou a tirar carta, né, quando você era novo de carta, você entrava no carro e ficava pensando: olha, eu vou colocar a chave na ignição, eu vou virar a chave, eu vou apertar a embreagem, né, primeiramente eu vou desengatar o carro, vou virar a chave, eu vou pisar na embreagem, eu vou engatar a marcha e eu vou ficar atento ao barulho para ir trocando as marchas. Você tinha esse protocolo, né? Mas com o tempo, tudo isso você foi fazendo de forma inconsciente, de tal maneira que você não mais se atenta para o que você está fazendo, a não ser que algo saia errado. Você colocou a chave na ignição e o carro não deu partida. Aí sim você vai rever o que está acontecendo. Na vida cristã, nós percebemos que isso também acontece. No início da vida cristã, algumas questões doutrinárias estão muito presentes em nossa vida e nós gastamos tempo em considerá-las. Aos poucos, essas questões, esses paradigmas, vão sendo assimilados de tal maneira que nós os executamos sem pensar muito neles. Jó está nessa perspectiva. Ele confia tanto na soberania de Deus que ele está. Essas atitudes fluem de maneira quase que natural, certo? Esse é o rito do lamento em sua cultura, tá? Então vamos ver os elementos da confissão de Jó ali em Jó 1:21. Então veja, no sair do ventre de minha mãe, Jó entende a transitoriedade da vida, nós já vimos isso na aula passada. O Senhor deu, o Senhor tomou, ele entende a soberania de Deus e bendito seja o nome do Senhor. Ele entende que Deus deve ser louvado independente das circunstâncias. É aquilo que Paulo diz, em tudo dai graças. O que haveria de ser a doença de Jó? Vamos lá para versículo 7 ao versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor.
Disse o Senhor a Satanás, desculpe, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó, nem os seus com os seus lábios. Então veja, novamente você tem uma perspectiva de Satanás, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará por sua vida. E você tem a frustração dos projetos de Satanás, aqui no versículo 10. Né? Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Então, Jó continua mantendo a confiança que ele tem na soberania de Deus. Vamos ver alguns aspectos importantes da doença de Jó. Primeiramente, muitas propostas foram levantadas sobre a doença de Jó, mas não passam de especulação. Por exemplo, furúnculos que cobrem o corpo, no versículo 7. Raspa as feridas com a parte afiada da cerâmica quebrada, versículo 8. Aqui no versículo 4, 13, 14, nós vemos alguns outros elementos. Né? Aqui no capítulo 7 de Jó. Versículo 4. Ao deitar-me digo, quando me levantarei, mas comprimida é a noite e farto de me revolver na cama até a alma. Até a alva. Então veja, era uma doença que ele não conseguia dormir. Versículo 13. Dizendo eu, consolar-me-á no meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então espanta com sonhos e com visões me assombra. Né? No capítulo 30, você vê ali no versículo 17. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Então, parece que a noite é abreviada e não consegue dormir à noite por causa das dores que o acometem. Né? Na extensão do sofrimento físico e na sua reação, Jó nos aponta para o que vai acontecer com Jesus. Né? Então, Jó, nós já falamos isso lá nas primeiras aulas, ele é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. Por quê? Ele, nós temos que entender que há diferenças grandes. Não estamos dizendo que Jó é um homem sem pecado como Jesus, ok? Ele é um tipo, ele é uma seta, alguém que em sua vida aponta para Jesus. E de que maneira Jó aponta para Jesus? É alguém que sofre dores sem que isso seja consequência de um pecado, tá? A doença de Jó ainda, vamos lá. No capítulo 7, versículo 5, nós temos outro indício, né? Pus, febre e pele enegrecida, né? Então, veja lá, 7:5. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, né, enegrecidas. A minha pele se encrosta de novo supura. Então você vê ali que essa doença ela gera pus, febre e um aspecto de enegrecimento. Versículo 30 do capítulo 30. Enegrecida me cai a pele e os meus ossos queimam de febre. Né? Nós temos agitação física. Capítulo 30, versículo 27. Né? 27 diz o seguinte: o meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Né? Perdeu peso, né? Jó ele perde peso com essa doença, o que é comum em alguns doentes, não é verdade? Jó 19, versículo 17. O meu hálito é intolerável, a minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe, né? Então aqui a questão do hálito também, não é?
talvez seus amigos não o tivessem reconhecido. Lá no capítulo 2, versículo 12, quando você tem a chegada dos amigos de Jó, você vê ali, levantando-se eles, os amigos, não é? De longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça, né? Então a imagem de Jó era tão repugnante que ele mal era reconhecido, né? Jó está emocionalmente confuso, ali Jó, capítulo 21, versículo 6, quando a Bíblia nos diz: porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Chora muito e seu rosto está vermelho, e há bolas em seus olhos. Né? Então, 16, o meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Né? Aqui eu cito um texto do Jackson, né? Para os discípulos, o aspecto mais desconcertante do ensino de Jesus foi o anúncio de que ele ia ser entregue aos anciãos e príncipes dos sacerdotes e ser crucificado. Né? Você se lembra de Mateus 16, quando Pedro vai pedir a Jesus para ele pensar mais nele, não é? Pedro querendo ali agir como um confortador, né, um coach, né? Jesus vai dizer: arreda Satanás, suspensa as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Marcos 8:31, nós vamos ter aqui essa realidade. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Né? E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Né? Então você vê aqui, né, Pedro não consegue entender o ensinamento de Jesus. Se você for ao mesmo livro de Marcos, capítulo 9, né, 9, 12 e 31, né, então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo quanto quiseram, como a seu respeito está escrito. Então, Elias já veio como? Veio como João Batista, não é? Ou seja, o ministério de Elias, não é? Calma lá, não estamos falando aqui que houve uma reencarnação, isso não é bíblico, tá? O que está acontecendo aqui é que Elias, o ministério de Elias foi repetido no ministério de João Batista. Assim como Elias estava ali acusando reis, Acabe e Jezabel, de paganismo, de afrontarem a lei do Senhor, Elias também, João também está afrontando, não é, Herodes e a sua cunhada, que contraíram um casamento fora da lei do Senhor, né, que não agradava a lei do Senhor. Também, tanto Elias quanto João Batista chamam o povo ao arrependimento, não é? Então, quando João Batista vai dizer lá em Mateus: eis que o machado está posto à raiz de toda a árvore. A árvore que não der fruto, essa será cortada. Então, irmãos, veja, isso é muito importante, né? O ministério de Elias, ele acontece no ministério de João Batista, certo? Tanto é que no Monte da Transfiguração, os discípulos veem Elias e Moisés, não viram João Batista e Moisés, certo? Ambos já tinham morrido. Então, assim como a doença de Jó, ela era talvez degradante, né, aos discípulos, às pessoas que estavam ao seu redor, à sua própria esposa, os eventos da morte de Jesus vão ser dificilmente assimilados pelos discípulos, e você vê lá depois em Lucas 24, os discípulos de Emaús com os olhos presos de tristeza, sem que eles pudessem entender o que Deus havia feito, quais eram os planos que se concretizaram em Jesus Cristo. Então, Jesus é o Messias, né? E com o Messias,
Messias significa ungido, não é? Ele é um ungido restaurador. Isso nós vemos ali no Salmo 2, não é? Ele é um ungido que virá. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. E o que Deus faz em relação a isso? Ri. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira e no seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os consumirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E aí ele vai dizer aqui, não é? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. E aí se você for ao final, lá no versículo 12 do capítulo do Salmo 2, você verá: beija o filho para que não irrite e não pereçais no caminho. Então Jesus é esse ungido restaurador, né? Que é agredido pelos homens, mas ele é um ungido de Deus. O cego Bartimeu chamou Jesus de o filho de Davi, que era a promessa de Deus, né? Deus prometeu a Davi que sempre um descendente dele se assentaria no trono. O anjo Gabriel dirá a Maria que Jesus, como descendente de Davi, vai se sentar no trono do seu pai e ele vai reinar eternamente. Quando você vê lá em Apocalipse, você vê que o Cordeiro está sentado no trono, certo? Daniel viu o Filho do Homem, né? Daniel 7, 13 a 14. Abra sua Bíblia lá no profeta Daniel, Daniel 7, 13 e 14. Daniel é um livro emblemático, né? É o Apocalipse do Antigo Testamento, e você vê aqui claramente essas questões, né? Daniel 13 a 14. Essa expressão filho do homem vai ser muito utilizada no Evangelho de Mateus, porque Mateus ele está falando especificamente a judeus, né? Então, Daniel 7, vamos lá, né? Assim diz a palavra do Senhor, 13 e 14. Aqui, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigindo-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então veja, novamente um texto do Jackson. Em nenhum lugar nesse esquema de coisas os discípulos poderiam ajustar a imagem de Jesus como Messias, e muito menos como filho do homem, sofrendo e sendo executado. Nem poderia qualquer pessoa que conhecesse o caráter de Jó esperar que pudesse acontecer com ele o que eles estavam vendo. Ou seja, tanto Jó quanto Jesus estão em posições parecidas. Ou seja, aos amigos de Jó, que vamos fazer os amigos de Jó equivalentes aos discípulos de Jesus, os amigos de Jó não conseguiam entender que, como um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, poderia passar por tantos sofrimentos. Então, por isso, eles pensam que Jó havia cometido algum pecado que ele estava escondendo. E é por isso que eles vão exortar Jó a confessar esse pecado. Jesus, os discípulos de Jesus também não podiam entender como o Messias podia passar por tais sofrimentos, certo? Então, em ambos os casos, tanto para os discípulos de Jesus quanto para os amigos de Jó, você tem uma dificuldade no entender os sofrimentos e como eles integram a vontade de Deus, né? Porque Jó está nas cinzas, né? As pessoas possuem uma doença como a de Jó, né? Lembra? A doença de Jó atinge basicamente a pele. Não creio que era uma lepra, mas os leprosos, eles eram ali, segundo Levítico 13:46, eles eram levados para fora do arraial, né? Jó está fora do arraial, ele está longe das pessoas
por causa de sua doença. Também era o lugar onde as cinzas e os sacrifícios eram levados. Aí não é Jó, tá, gente? Aí é Levítico. Desculpa esse erro aí. Levítico 4:12 e Levítico 6:11, tá? Ali era o lugar em que os sacrifícios eram levados. Vamos começar com Levítico 4, versículo 12. Vou começar no versículo 11. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas, o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á para fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança as cinzas, né? Então esse era um lugar puro, um lugar limpo, né? Parece que ele está num lugar ruim, mas era um lugar cerimonialmente limpo. Levítico 6:11. Depois de despirar suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial em um lugar limpo, né? Era nesse lugar que o culpado era levado para ser executado. Ainda Levítico, tá, gente? Perdoem aí o erro, tá? É uma peça que fica atrás do teclado que às vezes comete esse erro, né? Levítico 24, versículo 14, né? 24, 14. Assim diz a palavra do Senhor: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre ele, sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Então, Jó está fora da sua habitação, ele está onde é levado as cinzas, onde é levado o criminoso. Meus irmãos, novamente eu chamo Jackson. O que tornava o lugar limpo sob a lei mosaica era o fato de que ele estava fora da habitação humana e era um lugar em que a imundície era queimada. As cinzas remanescentes, então, eram limpas. Irmãos, quem foi no Novo Testamento morto fora da cidade? Jesus, né? Esse era um lugar cerimonialmente limpo, lá Levítico 4:12, né? Jesus é levado para um lugar semelhante. Jesus é levado para fora da cidade, não é? Abra lá Mateus 27, 31 a 33. Mateus, depois de o terem escarnecido, despiram-no-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao sair encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Né? E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentado ali, o guardavam. Então Jesus, né, novamente Jó, ele é uma seta, um tipo de Cristo, uma seta que aponta para Cristo. Jó está sofrendo a ira de Deus fora do lugar em que habitava. Jesus está sofrendo plenamente, de forma não misturada, a ira de Deus fora do arraial, não é? Calvino chega a dizer que se há um inferno para Cristo, o inferno de Cristo é a cruz. Por quê? O que é o inferno? É o lugar onde haverá apenas a justiça de Deus sem a sua misericórdia. E a justiça de Deus é derramada na cruz do Calvário. Ali nós vemos, num instante, Jesus padecendo pelos nossos pecados, né? Se fazendo pecador em nosso lugar e sofrendo a ira que deveria ser derramada sobre nós. Isso nós vemos ali em Isaías 52. Isaías 52, 13 a 14. Isaías 52, 13 a 14. Veja, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime.
Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, assim como provavelmente lá em Jó capítulo 2, versículo 12, a situação dos sofrimentos de Jó o haviam desfigurado de tal maneira que os seus amigos vão ter dificuldade em reconhecê-lo e vão sofrer ao reconhecê-lo. Os sofrimentos de Jesus também testificam testificam a sua missão àqueles que o verão. No hebraico, a palavra elevado, nazá, pode significar empalado ou assentado em um lugar de glória. Dessa maneira, para Jesus, tanto a exaltação e a glorificação tiveram início com a prisão e o sofrimento. Então, o estado de glória de Jesus, que se dará a partir da sua ascensão aos céus e ocorre eternamente, ele é antecedido pelo final do seu estado de humilhação. O estado de humilhação começou com a manjedoura e vai até o momento em que Jesus vai ser sepultado. Então todo o sofrimento da morte, ele é prévio, ele é um prelúdio da sua glória. Nós igualmente passaremos pelo sofrimento da morte, mas na esperança da glória de Deus, né? Os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória de Deus, que haverá de ser revelada em nós. A esposa de Jó. Vamos lá para Jó, capítulo 2, versículo 9. Você viu ali a situação da esposa de Jó, né? Ela vai falar para que ele blasfeme e morra, né? Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, não é raro descobrir que uma das pessoas que se rompem sob a tensão é o casamento. Muitas vezes, num momento difícil, de doença ou de fragilidade financeira, de perda de trabalho, o casamento sofre boa parte dessa tensão. O relacionamento com o cônjuge sofre boa parte dessa tensão. Vamos entender que essa mulher também perdeu os filhos, né? É possível interpretar as palavras da esposa de Jó como um apelo patético para Jó desistir e morrer com dignidade, com a dignidade que ainda lhe resta. Ou seja, é como se ela quisesse dizer o seguinte: você ainda se conserva íntegro a Deus, você ainda é um homem reto, íntegro, temente a Deus, blasfema a Deus, haja diferente do que as pessoas. O crente, ele caminhará pela contramão do mundo. O crente passará pelas mesmas situações que o mundo passa, mas ele caminhará na contramão, identificando, por causa da graça de Deus, a própria glória do Senhor, não é? Então, Jó vai continuar na mesma perspectiva ali do versículo 21 do capítulo 1. Ele vai dizer para a mulher que eles receberam os bens de Deus, né? Coisas boas de Deus. Eles também têm que estar prontos a receber os sofrimentos. A linguagem de sua esposa é um clamor lamuriento para que ele desista, né? E Jó 42, 12 a 17, aqui há uma conversa entre os teólogos, tá, gente? Há alguns teólogos que vão dizer aqui que esses novos filhos que Jó teve, ele os teve com outra mulher, porque o casamento dele foi destruído, né? Essa mulher estava mandando ele blasfemar. Agora, irmãos, eu vou, já que isso não é essencial à fé, eu vou colocar a minha opinião. Assim como Deus restaurou o casamento de Oséias, e sabendo que Deus pode todas as coisas, que Deus é aquele que sonda a mente e o coração, é possível que esses novos filhos e filhas de Jó tenham sido tidos com a mesma esposa. Porque o texto não diz que ele se separou da sua esposa. É possível que o Senhor tenha restaurado de tal maneira o coração dele e da sua esposa que eles tiveram ali um novo momento entre os dois, né?
ao ouvir as palavras dessa mulher, no versículo 9, nós temos que entender que ela está passando pelas mesmas tribulações, mas as pessoas às vezes passam de maneiras diferentes. Então a emboscada de Satanás está completa. Chocado emocionalmente, fisicamente incapaz, socialmente isolado, sozinho em um monte de cinzas. Pronto, é o momento certo, ele vai blasfemar. Mas não é isso que acontece. Citando um livro interessantíssimo, Tão Ricos como Jó, o autor vai dizer da esposa dele: ela teve que passar por uma indescritível angústia. Ainda que Satanás tenha dirigido seus ataques a Jó, também arrastou sua esposa à destruição. Porém, não podia aceitar que Deus tivesse o direito de tratar-lhes daquela maneira sem uma razão. Calvino chama de fúria do inferno. Certo, irmãos? A segunda reação de Jó. Jó, capítulo 2, versículo 10, você tem novamente a confissão e triunfo. Né? Jó vai entender que se eles receberam as coisas boas de Deus, eles também têm que receber as coisas más. Né? Quando a emboscada não funciona, a escolha é romper contato e retirar-se, ou pôr mãos à obra e começar uma batalha por meio do desgaste. Satanás não está pronto a desistir. E nós vamos ver nas próximas aulas que as novas investidas de Satanás se dão agora com os amigos de Jó. Agora, a nova maneira de tentar fazer Jó blasfemar será desgastando Jó a partir dos argumentos dos amigos dele, certo? Gostaria de orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa aula, obrigado pela sua palavra. Abençoa cada vida, Senhor, cada irmão que está perseverando na oração e perseverando nos dias maus. Dá-nos, Senhor, entender que assim como recebemos do Senhor aquilo que julgamos bom, também devemos receber os dias maus e adversos, sabendo que todos eles redundarão na tua glória e na nossa edificação. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Deus abençoe toda a sua igreja.